Fato Econômico, a economia além da conjuntura, de volta mais uma vez, André e Moisés, Moisés e André, para a gente falar de temas que estão em destaque no jornal hoje, que é demanda, choques de oferta e processo inflacionário. Tudo bom, Moisés? E aí, André? Tudo bem? Tudo bem? Para quem está assistindo a gente aí, é bom estar de volta aí para a gente falar sobre esse assunto, né? Demanda aquecida. E Isso aí. será que é hora de segurar a onda por causa de juros altos? Será que tem Né? risco de calote? Será que tem que investir mais? É uma boa pergunta aí, né? Não sei, não sei. Vamos lá. Então, ó, destaques que eu vou te passar ali. Né? O mote, né, o palavra central ali é inflação, pressão de oferta e pressão de demanda. Né? Se a gente lembrar um pouquinho ali as aulas de economia que a gente teve, quando entrava naquelas partes de processo inflacionários, inflação de demanda, inflação de oferta, a tal da inflação estrutural, a inflação inercial, a gente sempre lembrava assim dos casos brasileiros, né? Do processo inflacionário, da época de hiperinflação no Brasil, plano cruzado, plano Bresser, plano Verão, plano Collor, até chegar no nosso magnífico e maravilhoso plano real. No jornal, né, nesses dias, saiu uma declaração do presidente do Banco Central que vem dando destaque para a seguinte frase, né? O Banco Central vê pressão de demanda diante de alta da renda e estímulo no crédito, diz o presidente do Banco Central brasileiro. Essa é a primeira parte, tá? Que eu quero te chamar a atenção para você. E a segunda parte, ainda dentro dessa reportagem do que saiu no Infomoney junto com o Galípolo, ele diz outra parte muito interessante, que o BC vê efeitos nos choques de oferta. Primeiro ele falou de demanda e depois ele falou choques de oferta nos preços, né? Aí ele diz o seguinte, diz que a autarquia analisa núcleos de inflação que expurgam esses efeitos. E o setor de serviços, que tem inflação rodando em patamar bastante compatível com a meta de inflação de 3%, lembrando que no último relatório Focus ela já está em 5,04%, ele enxerga essas pressões de demanda dentro desses indicadores de inflação. Tá? E aí eu vou te fazer a seguinte pergunta, né, Moisés? Quando a gente olhou e lembrou dessa questão de processo inflacionário, impacto da inflação, o que é inflação? A inflação vem ali como definição do Banco Central como um aumento contínuo e generalizado no nível de preços, né? Isso tem um impacto na sociedade, tem impacto na vida das pessoas, né? Reduz o poder aquisitivo dos mais pobres, né? Dos menos favorecidos, podemos dizer assim, impacta investimento, impacta preços relativos, que a gente não sabe mais o que está caro e está barato, né? Um preço de uma calça jeans é quase o preço, sei lá, de um produto similar, né? Então, preços relativos também ficam distorcidos, questão de investimentos. E aí eu te faço a seguinte questão, Moisés, para a gente linkar com crédito, já que ele falou de crédito ali, e a gente tem um período, a gente falou naquele outro programa, dessa abundância de crédito por parte do governo federal, que está levando ali um processo inflacionário, muita demanda, né? E a gente vê esse processo inflacionário em alta, mesmo com a taxa de juros por volta de 14,5%. Então, eu tenho uma perguntinha para jogar no teu colo aí. Né? Como é que a demanda por crédito está no Brasil? Tá? E a segunda, que aí está relacionada com ela. Existe relação com o processo inflacionário brasileiro? Como é que tu linka essas duas coisas aí? É um pouco complexo, mas simples ao mesmo tempo. Tem que pensar de que, por exemplo, o consumidor, né, ele vai fazer mais compras, ou seja, ele vai aumentar a demanda, né, porque ele tem uma renda. E essa renda, às vezes, ela não vem só do salário, da renda normal, do trabalho ou de alguma outra coisa, mas ela também vem do crédito. Por isso que é importante, quando a gente vai fazer essa análise, a gente perguntar também como é que está a estatística de crédito no Brasil. Por isso, quando tu me trouxe essa fala do Galípolo, eu já na hora perguntei, tá, mas ele está falando que a demanda está aumentando porque tem a renda, mas também tem o crédito, e o Banco Central sempre está preocupado com a inflação, né? O negócio do Banco Central é a inflação. Por quê? Porque a inflação muito alta
vai fazer com que a gente tenha uma taxa básica de juros bastante alta. Taxa básica de juros significa o quê? A economia ou, né, estimula a economia ou não. Pois bem, o que esse dado vai mostrar para nós? Eu fui buscar a informação no dia 28 de maio, o Banco Central divulgou as estatísticas monetárias e de crédito, tá? Então, o que a gente vai encontrar lá? Quanto de crédito que vai para a família, vai para a empresa, né? Que tipo de crédito? Se é cartão, se é consignado, quais as taxas de juros, que a gente sabe que está alta, inclusive nós fizemos recentemente, né, um episódio desse podcast falando justamente sobre o nível de endividamento das famílias, e a gente viu que a taxa de juros do cartão de crédito é altíssima, passa de 400%, né? E como é que estão os atrasos de pagamento, por quanto tempo as pessoas estão endividadas, por quanto tempo esse crédito está fazendo com que a renda fique ali sendo retida, né, por esse crédito. Então, o que significa na prática? Se a família está usando mais cartão, se a empresa está pegando mais capital de giro, se aumentou a inadimplência. Por que essa informação é importante? Porque ela vai afetar a demanda. Por que ela afeta a demanda? Porque tudo isso vai bater na venda. Por exemplo, se a gente outra coisa que é importante também a gente analisar, né? A gente olha para o consumidor final, mas a gente também tem que olhar para quem vende para esse consumidor final. Até porque o próprio Galípolo, na fala dele, nessa matéria, ele até destacou que os serviços eles estão num patamar alto, né, de 3%. Então, significa o seguinte, que essa demanda, ela vai bater justamente em quem presta esse serviço, em quem vende esse produto. Então, tudo isso vai bater na venda, no prazo, no preço, né, que por exemplo, o empreendedor vai trazer, e se há necessidade de crédito ou não, de tomar um empréstimo também, porque esse empréstimo, esse dado que eu trouxe do Banco Central, ele também analisa, né, como é que está o empréstimo para a pessoa jurídica, não só para a pessoa física. Então, o Galípolo, diretor do Banco Central, disse o seguinte, basicamente, olha, a inflação ela não está alta só por causa da guerra, por causa do petróleo, por causa da comida, porque também tem demanda, e demanda forte aí. Ou seja, por causa do emprego melhorando, né? A gente viu aí que os níveis de emprego estão bons, né? Praticamente pleno emprego. A gente teve ali um certo aumento na última informação que a gente teve do emprego, mas ele está praticamente pleno emprego, que é 5%. A renda está subindo, o crédito está ajudando. A gente teve aí o Desenrola, né? Que tirou muita gente da inadimplência. Ou seja, o pessoal limpou o nome, daí limpando o nome, vai fazer o quê? Vai pegar mais crédito. E isso tudo ajuda o consumo. Então, quer dizer que a economia está rodando, o povo está gastando, e isso, naturalmente, está empurrando a oferta para cima. Daí que vem a demanda. Demanda alta, né? Se existe uma demanda alta, daí não tem o produto, oferta e demanda, né? Aumenta o preço vai para cima. E aí, por isso que o Galípolo falou dos serviços. Serviços é um dos itens que está subindo bastante, né? E o Banco Central olha muito para a inflação de serviços, né? E também uma coisa importante que o Banco Central faz, que refina, vamos dizer assim, a análise, é que o Banco Central olha para os núcleos de inflação. Então, tira o barulho da gasolina, né, da comida, para ver qual é a tendência real. Então, o recado é esse. Esses núcleos ainda estão acima da meta de 3%, né? O motor da economia, que é o serviço, está girando bastante forte, e isso bate lá na meta da inflação. Então, o que o Banco Central vai pensar? Se eu baixo muitos juros, a festa da demanda vai continuar, né? A inflação não vai cair. E aí é que entra na história o nosso bolso. Juros de empréstimo, porque daí vai aumentar bastante, né? O empréstimo aumenta o risco, vai aumentar esse juro. Os limites de crédito também, tudo passa por essa decisão dos juros do Banco Central. Então, toda essa fala do Galípolo está em linha, vamos dizer assim, com as estatísticas de crédito que foram divulgadas pelo Banco Central, e que a preocupação básica do Banco Central é, e aí, a taxa de juros, né? O Banco Central quer baixar essa taxa, porque sabe que daí a economia vai melhorar, vai ter mais investimentos, enfim, né? Só que daí, tendo uma demanda muito forte, existe muita dificuldade em o Banco Central pensar em baixar a taxa básica de juros.
Então, só para fazer um fechamento dessa tua fala, esse final do primeiro semestre de 2026 já está pintando um cenário mais nebuloso. Inflação já caminhando para o teto da meta, esse é um ponto. Segundo ponto, alguns bancos já estão dando que a taxa de Selic não vai cair mais a 12, 25, 13%. Alguns bancos já dão em 14% e que o Banco Central vai segurar a queda de inflação. Terceiro ponto, pressão de demanda somada à pressão de oferta que a gente já tinha ali, no caso de serviços. Então, isso tudo leva a um cenário para o segundo semestre de processo eleitoral um pouco mais espinhoso, tanto para a situação quanto para a oposição também. Tá? É isso, mais ou menos, esse retrato que a gente pinta aí. Tu concorda com isso? É verdade, concordo sim. E até se a gente quisesse aumentar a análise, né, como a gente comentou sobre o consumidor e também sobre os empreendedores, né, como é que isso bate lá para quem tem um pequeno negócio, quem vende para esse consumidor aí? A gente poderia também entrar nessa análise. Isso aí. Mas eu acho que é uma próxima análise, a gente pode entrar nisso daí com mais informações. Então tá certo. Isso aí, Moisés. Mais alguma coisa? Vamos falar uma rapidinha, assim, processo inflacionário, demanda, oferta, só para a gente lembrar aí essas nuances da introdução à economia. Né? Fato econômico e economia na conjuntura, de volta mais uma vez, trazendo sempre informações econômicas, que é um tema espinhoso, mas é um tema interessante da gente discutir. Moisés, grande abraço. Um forte abraço, até a próxima. Valeu.